comentar com vocês aí, até porque, tipo, meu, eu fiz eletroeletrônica, né? Fiz manutenção de máquinas industriais, onde você compreende elétrica industrial, né? E, cara, resumindo, com o que você aprende no Senai, com o que eu aprendi no Senai, eu poderia ser, assim, ó, um baita eletricista, né? Um eletricista residencial, tá? E até um industrial, porque eu aprendi eletricidade, né? Industrial também, num dos cursos que eu fiz. Mas você empreende uma noção, você acaba tendo uma noção muito grande sobre elétrica, tá? Então uma das coisas que você observa, por exemplo, assim, ó, cara, vamos ser realistas, né? Essa tragédia que aconteceu aí lá no Flamengo, vamos comentar assim na prática, o que tá rolando? Bom, pessoal, tá todo mundo aí, né? As pessoas ficam comentando e tal. Aí vai os especialistas dizer que não tinha o DPS, né? Cara, o que eu posso dizer para vocês? Meu, antes de inventarem esse dispositivo, o DPS, né? Que é um dispositivo que desarma a rede em caso de curto, né? Cara, ele é um dispositivo que fica assim, eu vou explicar mais ou menos na prática para vocês. Ele fica ligado no fase e no neutro. Quando ele observa que existe um desequilíbrio na rede, significa que pode estar havendo um curto, tá? Então ele desarma. Quando geralmente esse desequilíbrio acaba sendo meio ampere, ele desarma, tá? Pode ser tipo assim, ó, se a pessoa levar um curto na rede, ele detecta essa anomalia na rede elétrica e desarma, porque eles calculam um suposto, né? Ele é um dispositivo eletrônico, mas uma ideia, tá? Ele prevê um suposto curto, ele desarma a rede. Aí todo mundo agora tá caindo de pau em cima do fato de não ter um DPS na rede em questão. Mas, cara, quando você faz, que nem eu fiz, eletroeletrônica, você entende que a rede elétrica ela tem que ter um dimensionamento. Isso aí se chama dimensionamento de rede, tá? Quem estudou elétrica, né? Quem estudou eletroeletrônica, que nem eu, sabe que o ar-condicionado, tá? Ele tem um gasto que eles chamam de gasto nominal. Significa o quê? Vamos dizer, um exemplo, tá? Esse ar-condicionado aqui, ele é 2.000 watts, que é o consumo, tá? Você pega essa wattagem no ar-condicionado e mesmo você colocando no quente ou você colocando no frio, né, esse consumo do ar-condicionado é nominal. Ele gasta, vamos dizer, se ele é 2.000 watts, mesmo que ele esteja no mínimo ou no máximo, ele vai gastar aquilo ali, tá? Então o consumo dele é nominal. Então existe um cálculo básico que você faz, que qualquer debilóide que está entrando na elétrica sabe, né? Que é uma medição simples e básica, é um cálculozinho bem fácil. Eu vou traduzir para vocês como funciona esse cálculozinho. Você pega lá a wattagem do ar-condicionado, eu estou citando um exemplo, tá? A wattagem do ar-condicionado, exemplo, 2.000 watts, tá? Você pega 2.000 watts, divide pela rede elétrica. No caso, um ar-condicionado, a gente sabe que deve-se colocar, até por questão de consumo, ele em 220. Eu não vou entrar nesses pormenores de por que o ar-condicionado é 220 e 90%, 99% dos ar-condicionados estão para funcionar em 220, tá? Mas vamos assim, existem ar-condicionados para 127, mas vamos focar nesse parâmetro. Então você divide, exemplo, 2.000 watts por 220, tá? Aí feito isso, você tem aí o cálculo, tá? De consumo de carga, no caso, quantos amperes consome aquele ar-condicionado, tá? Exemplo. Então você pega esse número que você dividiu, né? A wattagem do ar-condicionado versus a rede elétrica, e você tem o índice de consumo, né, em amperes. Aí você pega lá, exemplo, eu tô falando assim por cima, pessoal, não vou pegar um quadro e botar aqui atrás para explicar para vocês isso. Tô falando para quem é leigo. Mas você pega lá, exemplo, deu 20 amperes. Aí existe uma tabela, tá, de fios. Aí você sabe ali, exemplo,
Eu não me lembro mais de cabeça porque eu não estou mais na profissão e eu não sou eletricista. Quer dizer, eu entendo pacas de eletricidade, poderia ser eletricista, mas não estou nativo e não gosto de fazer isso. Eu faço para minha necessidade, mas não é meu hobby. Eu faço aquilo que eu gosto, tá? Mas eu sei fazer. Então você pega lá um fio 6, por exemplo, né? Um fio 6, ele tem lá uma carga lá máxima de... Cara, não me lembro mais de cabeça, se eu errar agora me perdoe, mas o fio 6, ele vai te dar uma carga ali de, acho eu, 21 amperes. Posso estar errado, mas beleza. Então você sabe que se o ar-condicionado, exemplo, em questão, consome 20 amperes, aquele fio de 21 tá mais que tranquilo, tá? Aí você pega uma disjuntora, né? Uma disjuntora, no caso, não vou entrar em questão se ela vai ser uma disjuntora bifásica, uma termodisjuntora bifásica ou uma disjuntora de uma fase só, vai daí do eletricista, mas eu aconselho que ele usasse uma bifásica, tá? Uma termodisjuntora bifásica, e aí ele coloca lá uma disjuntora, exemplo, de 20 amperes, tá? Então quando chegasse em 20 amperes de consumo, ela desarma, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, ela desarma em 20 amperes. Só para vocês entenderem como é que funciona, tá? É óbvio que o ar-condicionado não poderia ser 20 amperes, porque senão ficaria muito no limite, mas eu estou dando apenas uma hipótese, tá? E a disjuntora daí, no caso, teria que ser 25 amperes, para ela não desarmar com o consumo normal do ar-condicionado. Mas estou dando apenas um exemplo, tá? E aí você teria um fio lá que suportasse 30. Então, se esquentasse a disjuntora, desarmava em 25 e o fio ainda teria mais 5 amperes para esquentar até começar a derreter, que daí o metal aquele, o plástico, né, começa a derreter no fio. Então existem normativas de segurança, né, que quem estudou elétrica sabe que um dimensionamento na rede elétrica, tá, certo, poupa o trabalho do DPS. Então, mas não tinha DPS. Não, cara, não, pera, só um pouquinho. Deixa eu falar só uma coisa para vocês. Não tinha DPS, ok. Mas se tivesse um eletricista que fizesse o dimensionamento de carga, não precisaria nenhum DPS, tá? Vamos dizer assim, o DPS é necessário? É necessário. Mas com o dimensionamento correto de carga, não seria necessário um DPS. O DPS é uma medida preventiva de segurança, mas o erro todo está no dimensionamento da carga. Então quem é o culpado é o eletricista, é o cara que fez a ligação naqueles ar-condicionado, tá? Porque eu vejo muita gente, inclusive o pessoal que está na área de ar-condicionado agora, porque, por exemplo, assim, ó, o que aconteceu comigo essa semana? A gente saiu, foi para a praia, e aí a minha esposa assim... não, desliga o ar-condicionado aqui do flat. Eu digo, mas por que? Deixa ligado, quando nós chegar tá geladinho, né? Porque aqui tá calor mesmo. Não, vai que pega fogo. Aí você começa a ver que embute na cabeça das pessoas a ideia de que ar-condicionado pega fogo, tá? Eu nunca vi um ar-condicionado pegar fogo, mas eu já vi redes elétricas mal dimensionadas pegar fogo com chuveiro, pegar fogo com cafeteira, pegar fogo com chapinha. Isso se chama dimensionamento de rede de maneira errada, errônea, incorreta, né? É o famoso gato que eles chamam. Faz um gatinho ali, puxa um fiozinho aqui, né? Então, pessoal, o que eu digo para vocês é que assim, ó, como o jornalismo e a mídia no nosso país trabalha de forma errônea. Nesse momento aí o que tinha que fazer o quê? É estabelecer o culpado. Quem é o cara que fez a rede elétrica lá? Ele cobrou por isso? Se ele cobrou, ele tem que ser profissional, né? Porque no Brasil a gente tem que ter, infelizmente nós temos que ter, tanto na área elétrica como na área de prestação de serviços, nós tínhamos que ter tipo um CRECI que você pudesse autenticar a qualidade dos serviços. Porque nós temos hoje no Brasil muitos eletricistas, né, de meia colher. É cara que sabe ligar uma tomada, né, mas não sabe como funciona o dimensionamento de carga. Então, se o cara não sabe isso, como quer ser eletricista? Está correndo o risco até de morrer eletrocutado, não é verdade? Para comentar com vocês assim, ó, uma semana antes de eu ir para a praia, eu cheguei na casa de uma senhora de idade e ela disse para mim assim, olha, o computador só liga quando eu acendo a luz. Aí eu disse, eu não sou eletricista, eu não tenho nada que ver, porque eu vim arrumar o computador, mas é uma senhora de idade, minha cliente. Cara,
dá licença, vou abrir a tomada. Quando eu abrir a tomada, quem trabalha com eletricidade vai entender o que eu estou falando. O cara pegou a subida da luz e ligou na parte de baixo da tomada. Então quer dizer que só tinha positivo quando acendia a luz. Então consumia, além da lâmpada, consumia ali para a tomada. Correndo o risco de quê? De dar um curto, né? Sobrecarga, queimar a lâmpada, né? Se puxar, botasse uma chapinha ali, a lâmpada ia ficar bem fraquinha, porque a rede estava feita de maneira errada. Então são pequenos detalhes que você observa aqui. Aí você se pergunta assim, esse cara é eletricista? O cara que fez essa ligação na tomada dessa senhora? Bom, se ele é eletricista, eu sou o Papa, então, né? Bom, pessoal, é isso aí. Queria comentar isso com vocês, porque eu acho que a gente tem que ser direto ao ponto, tá? E ficar nesse tititi de, ai, faltou um DPS. Ai, por exemplo, que DPS, cara? Antes de sair o DPS, quem sabia de elétrica já fazia eletricidade e não botava fogo na casa dos outros, entendeu? Então, para ser franco com vocês, o DPS é uma medida preventiva. Tá? Mas o dimensionamento de carga, isso é fundamental, isso é básico que um eletricista, que um eletrônico entenda para poder trabalhar na área. Então a culpa é de quem é? A culpa é de quem contratou o cara para fazer a porcaria da rede elétrica que pegou fogo e tudo. Que pelo que eu vi, estava uma rede elétrica para ligar todos os ar-condicionados, sem termodisjuntora, sem fazer, porque cada ar-condicionado a gente sabe que necessita de uma rede específica com termodisjuntora e com DPS. Então quer dizer, quem é que errou? Quem errou é quem fez a elétrica. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço.